Em One Piece existem 3 Hakis: Haki de armamento, Haki da observação e Haki do conquistador, onde o Haki do rei só aparece de 1 em 1 milhão, ao mesmo de 1 a cada milhões de pessoas. Já os outros 2 Hakis podem ser despertados, aprendidos e também masterizados por qualquer um. De certo modo, o Haki mais utilizado é o armamento, por ser a manifestação do seu espírito em forma de armadura. Através desse Haki, uma pessoa pode expor sua determinação, fortalecer seus ataques e a sua defesa, e também é o principal Haki para combater as Akuma no Mi. Mas recentemente eu analisei o que pode ser um certo tipo de Haki, que é um Haki de armamento e pode até ser considerado mais um estágio, entre o mais básico armamento e o mais avançado armamento. Esse é o Busoshoku Bogyo, e vou explicar como funciona essa tonalidade. Busoshoku Bogyo. Busoshoku Bogyo é o nome desse Haki, um estágio do Haki do armamento. Ele não é nenhum tipo novo de Haki, mas é muito poderoso, interessante, é um Haki pouco notado na obra, e nesse vídeo vou mostrar que mesmo o Haki de destruição interna, o mais alto estágio, pode não ser capaz de vencer o Bogyo. Vamos lá, já vimos o Busoshoku Koka, que é o Haki de enrijecimento, também vimos o Ryuo, considerado o fluxo do Haki no país de Wano, que é a partir dele que você pode alcançar o armamento avançado. Então, o que seria esse Bogyo? O Busoshoku Bogyo é uma Haki que não foi muito explicado em One Piece. Nem o Rayleigh explicou esse tipo, e os ensinamentos do Sr. Ryogoro sobre o Haki vai para um caminho totalmente diferente do Bogyo. Então, aqui estou eu para explicar a vocês um Haki que só apareceu uma vez na obra. O Busoshoku Koka significa literalmente Haki de armamento, endurecimento. É a armadura de enrijecimento que a gente conhece, chamada de Haki negro ou armadura negra. Usa o Haki para criar uma armadura bastante rígida e durável, o principal Haki utilizado em batalhas. Já o Busoshoku Bogyo significa Haki de armamento, defesa. O que é um pouco confuso, já que o próprio Haki negro já é considerado uma armadura defensiva. Você o utiliza para se defender e até atacar. Mas se um tipo de Haki significa literalmente defesa, então ele só pode ser mais forte. Porque sendo um Haki focado totalmente na defesa, mostra que a sua durabilidade é bastante grande. E se a durabilidade é maior, sua potência para ataque também é maior. Como eu disse, esse Haki nem é novo na obra. Até o Ryuo foi mais inovador, e o Bogyo nem é um Haki tão reconhecido. E bom, quem identificou e também nomeou essa forma de Haki foi o Luffy, ainda em sua batalha contra o Katakuri. O Bogyo é basicamente o Haki que o próprio Katakuri aplicava em seus braços, fazendo aqueles braços cúbicos de armamento. É um Haki de armamento tão forte que a simples armadura negra não consegue bater de frente, que de fato mostra que o Bogyo é sim mais forte que o Koka. É o estágio mais forte do Haki de armamento básico. O Busoshoku Bogyo, ou como Luffy diz, Buzo Bogyo, pode ser referido como armamento de defesa, defesa blindada, armadura blindada ou super Haki de armamento. Isso é o que significa o Busoshoku Bogyo. Particularmente eu chamo de armadura blindada ou super armamento. Katakuri foi o único usuário de Busoshoku Bogyo em One Piece. E o que comprova que o Haki que ele utilizou em seus braços é diferente dos outros é o próprio Luffy, que ao entrar no Gear 4, reconhece que é uma Haki diferente da armadura padrão, mostrando que é superior e também que é diferente do que o que ele mesmo utiliza em seu Gear 4. É um tipo diferente, um super armamento. Além disso, o próprio Katakuri diz ao Luffy: "Eu tenho a vantagem no Busoshoku Haki. Há coisas que superam o armamento. A minha armadura é superior à sua." Até aqui vimos que o Bogyo é reconhecido e também considerado um tipo de Haki, e também que a armadura blindada é mais forte que a armadura negra. Mas o que realmente diferencia esse super Haki? Como ele é criado ou como funciona a sua construção? Por que ele é superior? Para responder a isso, eu tenho que mostrar a vocês alguns momentos em One Piece. Bartolomeu vs Haki. Quando o Tritão Haki tentou atacar o Bartolomeu, o que ele atingiu foi a barreira que estava transparente. Aqui acontece um efeito de ação e reação. O que aconteceu é que, pela barreira ter uma durabilidade absoluta, além do Homem-Peixe não fazer nenhum efeito no material, a sua mão ficou toda quebrada. Ou seja, toda a força que o Haki desferiu voltou para ele mesmo, porque atingiu um material bastante rígido que fez com que todo o impacto retornasse para si.
Agora, vamos para outra cena. Quando o Luffy tentou socar o Topman Warkuri, um dos Goroseis, o impacto fez com que todo o dano fosse desferido de volta para si, fazendo o Luffy receber sua própria força em retorno e mostrando que o Gorosei é bastante resistente. E o Luffy não fez isso só na forma base, também fez o mesmo ataque em seu Gear 5, que já é superior ao Gear 4. Então, pelo menos em tamanho padrão, a força do Gear 5 não consegue sequer arranhar o Gorosei. Em vez disso, o Luffy ficou com seu braço todo dolorido. 2 vezes. Agora, voltando ao Katakuri, percebam, acontece a mesma coisa. A armadura blindada é tão potente e durável que o armamento comum é totalmente incapaz de aguentar uma colisão. Se a gente considerar 2 usuários com o mesmo nível de haki, com um utilizando armadura negra e o outro armadura blindada, o de armadura blindada sempre terá vantagem, por ser muito superior. Só que o mais incrível do Busou Shokugyo não é o fato dele ser mais forte em um Clash. É a parte que, através dele, você pode colocar o seu haki de armamento de forma interna. Sim, o Bogyo é formado quando o usuário usa da armadura para se proteger tanto externamente quanto internamente, lhe tornando rígido até por dentro. E é por isso que ele é superior à armadura negra. Porque o Busou Shokukoka, o haki de endurecimento, ele te protege, mas apenas por fora, que ainda deixa seus membros e todo o seu corpo exposto internamente. Como eu falei no início, sobre esse haki poder superar a destruição interna, como isso é possível? Vamos lá, o golpe que o Luffy utilizou no Gorosei Topman Warkuri foi o Red Rock. O Red Rock é formado pelas chamas do Red Hawk, só que no Gear 3. Além do Luffy, também acrescentaram o haki de destruição interna, que faz com que essa técnica esmague e destrua o oponente por dentro. O Red Rock foi o primeiro golpe que fez o Luffy finalmente causar danos ao Kaido. Lembram, a sua resistência é absurda por fora. Nenhum ataque externo funciona contra a criatura. Então, através da destruição interna, você burla a resistência externa e o atinge diretamente por dentro, impactando seus órgãos. Só que diferente do Kaido, isso não funcionou no Topman Warkuri. Por que o Red Rock, um ataque de destruição interna, não funciona contra o Gorosei? Simples, sua durabilidade física é monstruosamente maior, até por dentro do corpo, que faz com que a destruição interna não tenha muito efeito. Ocorra a ação e reação, e a energia do Luffy volte para ele mesmo. Por isso que ele sente fortes dores em seu braço. Basicamente atacou com tanta força, com uma energia tão letal, que no fim não deu em nada e foi ele que sofreu o resultado. Agora vamos pro Bogyo, o haki que você aplica à armadura, tanto externamente quanto internamente. Se o Busou Shokugyo for muito poderoso, acontece um efeito parecido. Mesmo que a destruição interna ultrapasse a armadura do oponente por fora, ele também está rígido por dentro, tendo uma proteção de haki totalmente internalizada. Se o Luffy mal conseguia colidir com o Katakuri por fora, se naquele momento ele pudesse usar destruição interna, todo o seu dano seria retornado, pela energia de armamento do Katakuri ser mais forte e mais rígida. O Luffy ainda ficaria com mais dores do que o mostrado após a colisão, assim como aconteceu com o Gorosei. Então, o Busou Shokugyo realmente é um haki focado na defesa. Uma blindagem 100% completa, um super haki de armamento. Concede uma durabilidade externa e interna, lhe protegendo até de danos internos. Claro que, se tratando de haki, tudo é energia. Destruição interna versus armadura blindada é uma energia que está tentando ultrapassar outra energia defensiva. Se o seu armamento for mais forte que o do oponente, o Bogyo vai ser quebrado. Do contrário, a destruição interna será barrada, não penetrará e é você que tomará todo o dano de volta. Mas entra uma última pergunta. Se existe esse Busou Shokugyo, por que só o Katakuri usa e ninguém mais? Por que o Kaido não usa? Assim, além de resistente por fora, ele poderia se proteger por dentro, evitando facilmente o Red Rock do Luffy. Por que o Barba Branca não usa? Por que a Big Mom não usa, para também se proteger dos danos internos da fruta do Law? Aliás, vendo que foi o Luffy que percebeu ser um haki diferente, um super haki de armamento, por que o próprio Luffy não aplicou isso em seu Gear 4 na época? E a resposta que eu tenho é, pelo que foi visto, Busou Shokugyo não pode ser aplicado em um corpo. Parece não ser possível usar armadura blindada no seu próprio corpo, o que é até controverso. Mas como seu Katakuri fez isso? Então, na verdade, ele não colocou o Bogyo no corpo. Em vez de colocar em sua pele, músculos e ossos, antes ele fez foi transformar seus braços em Muti.
Ou seja, a armadura blindada foi aplicada em uma outra coisa, o mochi, a substância de sua Akuma no Mi. Então todo esse tempo, esse tipo de haki só foi revestido em objetos, basicamente. Uma possível explicação é que o mochi é mais maleável, diferente do corpo humano, que é mais complexo internamente. Mas também não faria sentido, porque se o Luffy não mostrou usar isso, nem Big Mom, nem Kaido, que é a criatura mais forte, e nenhum outro, poxa, teria que alcançar qual nível só pra usar isso em seu corpo? É muito mais fácil usar o revestimento de haki do rei pra se defender. Mas eu diria que também não é impossível usar esse haki no corpo. Acho que o que fez esse armamento ficar de lado foram as outras introduções de haki, destruição interna e infusão de haki do rei. O que fez o Busou Shokugyo ser utilizado apenas por Katakuri, na batalha de Luffy e Katakuri. Então, vendo que o Bogyo só se mostrou aplicado no mochi, é capaz da internalização do armamento só ser possível em objetos. E aqui já inclui um outro estágio do armamento, o embuimento, o haki que te permite revestir coisas que estão além do seu corpo, como estacas, flechas, lâminas, e como foi usado no mochi, provavelmente seja mais fácil aplicá-lo em objetos maleáveis, glutinosos ou moldáveis. Então quem realmente se aproveitaria desse haki seria usuários logias. Imagine um golpe de magma revestido pelo forte haki de almirante, um ataque massivamente ofensivo e ainda revestido com a armadura blindada. Seria bastante forte. É apelação ver como o Katakuri usava e abusava do Busou Shokugyo, porque além dos seus braços de mochi, colocava esse haki do próprio despertar. Fazia múltiplos braços gigantes, todos revestidos pela armadura blindada. E claro, o Katakuri também tem muito mérito, porque para usar toda essa quantidade de armamento, mostra que ele é muito forte. Tem uma grande reserva de haki, uma forte força de vontade. Por último, o que poderia superar o Busou Shokugyo? Primeiro, Bogyo vs Bogyo, o que é meio improvável já que, como visto, parece que são mais usuários de frutas de transformação corporal que pode usar do Bogyo, ou frutas de criação de substâncias, isso deve funcionar também. E segundo, imensa força bruta. Luffy já mostrou superar o Busou Shokugyo do Katakuri, com a potência de seu Gear 4. Ele mesmo diz que, mesmo o Katakuri protegido com um super haki de armamento, seu Gear 4 tem força suficiente para superar esse haki. Então, além do Gear 4 ter uma armadura negra infundida com a borracha, ainda libera de uma só vez uma potência absurda de força, o Gomu Gomu no Kongigan. Não se sabe se a durabilidade do Gorosei é haki ou é algo único de sua transformação. Certamente é a transformação mesmo. Mas já apareceu alguém que superou a sua durabilidade. E esse foi Emeth, o robô ancestral que lhe deu um soco e o feriu no rosto. Um ataque direto que nem o Luffy em Gear 5 com o Red Rock foi capaz. Então esse robôzão aqui já entra para a lista dos maiores feitos de força bruta em One Piece.